Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos conversar com a médica doutora Aline Fonseca. E ela é médica neurologista, neurologia infantil, e nós vamos trazer os detalhes dessa atuação e conhecer como é também a neurologia infantil e tirar todas as dúvidas. Doutora Aline, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, Moreira Lopes. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio FM e também aos internautas. Doutora Aline, para conhecermos um pouco mais da sua trajetória como filha da região, seria importante a gente ter também a sua autoapresentação. Bom, eu sou natural de Santa Margarida, fiz a minha graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Barbacena, a minha primeira residência médica em Pediatria pelo Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, e a minha segunda residência em Neurologia Infantil pelo Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Iniciei os atendimentos em Neurologia Infantil em Manhuaçu, Santa Margarida e Matipó, em março, enquanto eu ainda morava no Rio de Janeiro, mas agora já fixada aqui na região. E também está ministrando aulas no Unifacig, né? Exatamente. Foi uma grande oportunidade nesse último mês iniciar a preceptoria do internato e também com uma grande felicidade de ser dentro da minha área. Doutora Aline, como melhor definir a neurologia infantil e como é a atuação do neurologista infantil? A neurologia infantil, ela é uma especialidade médica que se dedica ao estudo, né, e ao cuidado com os distúrbios neurológicos que acometem as crianças e os adolescentes, né? Então, nós estamos aptos a diagnosticar e manejar, né, atrasos no desenvolvimento, por exemplo, da linguagem e da marcha, distúrbios do sono, transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, crises convulsivas, dores de cabeça, paralisia cerebral, né, de diversas causas e várias outras doenças, inclusive de maior complexidade, doenças raras. Neurologia infantil e neuropediatria é o mesmo entendimento? Os dois termos, eles têm, né, o mesmo significado e eles podem ser usados, sim, no mesmo contexto. As doenças neurológicas da infância, como que elas são divididas? Bom, elas geralmente são divididas de acordo com a sua origem, né, com a causa ou com o que ela está relacionada. Então, tem uma lista, né, uma infinidade aí de doenças e de transtornos, né, mas, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo, né, que englobam, por exemplo, o autismo, o TDAH, deficiência intelectual. Tem o grupo das epilepsias, tem o grupo das cefaleias, que engloba vários tipos de dor de cabeça, né, várias causas. Os distúrbios motores, por exemplo, onde está enquadrado a paralisia cerebral e distúrbios do movimento. Doutora Aline, com a suspeita de alguma doença neurológica, geralmente é o pediatra, o profissional de saúde, ou mesmo o professor, que identifica, né, que a criança deve ser encaminhada para o neurologista infantil? Sim, nós trabalhamos em conjunto com todas essas pessoas, inclusive com a família, né? O olhar para essa criança, para ser notada qualquer anormalidade, né, em relação ao desenvolvimento, qualquer desvio, ele precisa partir de alguém, né? Então, hoje em dia, o pediatra é um grande aliado, porque muitas vezes esse contato primário, ele vem do pediatra por conta das consultas de rotina, né? Então, mesmo quando a consulta não foi por um motivo, né, neurológico com o pediatra, é uma oportunidade para que essa criança seja observada, né? E, além disso, a gente tem recebido cada vez mais no consultório crianças que foram orientadas a procurar uma avaliação pelo professor e, claro, pelos terapeutas. São aquelas pessoas que estão ali
contato mais direto, né? Até os próprios pais também, às vezes, percebem, né? Você já tem um filho, o outro que apresenta uma certa dificuldade, né? Exatamente. Às vezes os pais até se sentem um pouco constrangidos no sentido de gerar uma certa comparação entre um e outro irmão, né? Um e outro filho. Mas assim, eles não devem se sentir assim, porque essa realmente é uma maneira de que algum desvio no desenvolvimento seja percebido. E quanto mais cedo essa abordagem, melhor o resultado, né? Sem dúvida. Agora, a partir dessa abordagem, o neurologista infantil vai auxiliar no diagnóstico, um acompanhamento neurológico. Nós fazemos uma entrevista, assim, com muito detalhe, né? O exame físico, o exame neurológico, a observação dessa criança é muito importante no consultório. E aí, a partir daí, dessa consulta, a gente vai traçar, né, uma possibilidade diagnóstica, uma suspeita. E, a depender, né, do que for definido ali na consulta, a necessidade de exames complementares, encaminhamento para terapias, tratamento medicamentoso e como vai ser o segmento neurológico dessa criança. E quais as doenças mais comuns na neuropediatria? Bom, sem dúvida, hoje no consultório, o que tem movimentado muito são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? A gente tem recebido muitos casos para avaliação por algum atraso, especialmente na comunicação ou na linguagem, dificuldade de aprendizado escolar, né? Esses são os mais frequentes. Mas, além disso, a gente sempre recebe também casos de crise convulsiva, ou crise desencadeada por febre, ou alguma síndrome epiléptica, dores de cabeça, alguns casos também de paralisia cerebral. Essa questão também, às vezes a criança demora um pouco mais para andar, né? É bom os pais ficarem atentos, né? Sim, com certeza. Os pais, eles precisam estar sempre atentos a isso, porque qualquer desvio do que é esperado para a idade, ele deve ser avaliado, né? Já caiu por terra há muito tempo aquela história, né? Aquela frase de que cada criança tem seu tempo. A gente sabe que a criança, ela tem que atingir aquele objetivo, né? Se ela estiver dentro do desenvolvimento típico, desenvolvimento adequado, ela precisa adquirir a marcha, né? Conseguir caminhar sozinha até determinada idade. A gente precisa que essa criança fale um certo número de palavras até determinada idade. Então, quando isso não acontece, ou quando há dúvida quanto a isso, sempre cabe uma avaliação. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos com o entrevistado do dia, conversando com a doutora Aline Fonseca Lima. Estamos conhecendo um pouco mais sobre a neurologia infantil e a atuação. Doutora Aline, é importante também falar sobre a dificuldade de aprendizado da criança na escola, a falta de atenção, né, o transtorno de déficit de atenção, o TDAH. E essa realidade que, sendo identificada, recebendo o acompanhamento precoce, logicamente vai ter o melhor resultado, não é? O acometimento, aí, o impacto no desenvolvimento acadêmico, né, dos pacientes com TDAH é uma situação real, né, seja por sintomas de desatenção, da própria hiperatividade, dificuldade de organização das tarefas, dos materiais, né, com relação aos prazos, né, das atividades. Então, isso gera bastante impacto. E o diagnóstico e a intervenção quanto antes vão sim reduzir os prejuízos, né? Então, a intervenção comportamental, suporte pedagógico e, é claro, o tratamento medicamentoso, quando indicado, sem dúvida, vão colaborar muito aí com a melhoria do paciente. A deficiência intelectual, ela é diferente da dificuldade de aprendizado? A deficiência intelectual, ela é um transtorno mais abrangente. Ela vai além da dificuldade acadêmica do paciente, né? Ela envolve também a dificuldade em resolver problemas, planejamento, no senso de juízo e, inclusive, na autonomia desse paciente em diversos ambientes, né? Não só no ambiente de casa. Também é importante saber, doutora Aline, aproveitando aí seus conhecimentos, para até orientar os pais, né? A questão do sono, ele é fundamental no desenvolvimento saudável da criança em especial. E sobre os distúrbios do sono, as principais manifestações quais são? Bom, os distúrbios do sono também são uma queixa muito frequente no consultório e tem um impacto muito grande, tanto na qualidade de vida do paciente e também da sua família, porque gera uma desorganização naquela casa, né? E eles são divididos em alguns tipos, né, e as suas manifestações vão depender daquele tipo de distúrbio. Em geral, né, os sintomas que a gente
recebe com maior frequência, né, são em relação à dificuldade de iniciar ou de manter o sono, despertares frequentes, despertares confusionais, roncos, bruxismo. Perfeito. Agora nós vamos trazer uma abordagem muito interessante que sempre se ouve falar, que é sobre o autismo, né? O neurologista infantil é o profissional que também atende os casos de autismo, né? E como definir o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, os sintomas, né, e os sinais, eles devem estar presentes nessa idade em que o cérebro da criança está se desenvolvendo, né, nos primeiros anos de vida. Atualmente, a gente tem visto até estudos na tentativa de fazer esse diagnóstico mais precoce, até no primeiro ano de vida, né? É caracterizado por uma dificuldade, né, um déficit persistente da interação social e na comunicação, associado a outros comportamentos atípicos e repetitivos e interesses restritos, né? Então, exemplificando isso, uma criança, por exemplo, que às vezes dá mais atenção ao objeto, ao brinquedo, do que à face humana, né? Prefere o objeto, prefere ficar ali sozinha com aquele brinquedo do que interagir com outras crianças, né? Não tem iniciativa de interação. A socialização, ela é bem limitada. Exatamente, não só pela fala, né? A gente sabe que a linguagem, a linguagem verbal a gente utiliza muito, mas é a linguagem gestual, né? As características faciais em reação a outra pessoa, né? As atitudes da outra pessoa também contam muito, e isso também contribui, aí, nesse caso, no diagnóstico, né? Quando a gente não consegue notar, né, essas características no contexto da interação. E, além disso, por exemplo, a criança que tem um comportamento, por exemplo, de pegar um carrinho e, ao invés de brincar com ele dando função ao que a gente se espera que faça com o carrinho, ele vira ele de cabeça para baixo e fica brincando com as rodinhas. Ou então tem um interesse muito específico em objetos que giram. Por exemplo, uma criança que tem uma pista de carrinho que é automática. E aí ela mantém ali um olhar muito atento, um interesse muito específico enquanto ela está funcionando, e quando a pilha acaba, quando está desligada, ela já nem se importa. Além disso, outras questões, né, como seletividade alimentar, a gente vê também associado, reação mais acentuada a alguns estímulos do ambiente, texturas, sons, né, a alguns alimentos. Então, é tudo dentro de um contexto, né? Uma coisa que eu repito sempre nas consultas, né, e sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o assunto, é que nenhuma manifestação dessas é obrigatória e nenhuma por si só faz o diagnóstico, né? Tá tudo dentro de um contexto. Inclusive, nos últimos anos, né, os casos de autismo estão em maior evidência, e para os profissionais que tratam do transtorno que acomete crianças e adultos, a realidade, maior dificuldade. A nossa realidade principal é a falta de profissionais para prestar assistência a esses pacientes. A gente vê, né, que o diagnóstico está sendo feito ou está sendo sugerido, né? A gente sugere as dificuldades que esse paciente está apresentando e que precisam ser trabalhadas, mas aí a gente nota que há um intervalo muito grande entre o momento que o paciente sai com a indicação do consultório e o momento que ele consegue acessar esse serviço. E isso nem só por questão de custo, né? Assim, isso acontece tanto no serviço público quanto privado, acaba sendo a nossa maior dificuldade também. Agora, o autismo não tem cura, né? Não. Que é o tratamento, o acompanhamento. Sim, o autismo não tem cura, mas a única garantia que a gente tem de melhorar, né, as habilidades, de melhorar a interação, a comunicação, é através das terapias. É muito importante que o mais precoce possível, mesmo sem o diagnóstico concluído, que essas crianças já estejam recebendo essa intervenção. Perfeito. E já para encerrar, doutora Aline, é importante, né, a partir dos esclarecimentos feitos aqui nessa entrevista, as principais observações e orientações para os pais responsáveis. Bom,
o que eu sugiro, né, é que esses pais, eles mantenham o acompanhamento pediátrico dos seus filhos, especialmente no primeiro ano de vida, que as consultas são com uma frequência muito maior, uma frequência mensal, e o pediatra vai ter oportunidade de acompanhar o desenvolvimento até mesmo antes de chegar na gente e sugerir, né, alguma normalidade se ela existir. Além disso, que os pais tenham uma rotina de atividades com essas crianças, né, ao longo do dia, estabeleça metas, estabeleçam horários, estabeleça uma rotina de sono, que esses pais brinquem, né, com as crianças, porque a gente sabe que hoje, cada vez mais, o tempo de tela está excessivo e os estudos já mostraram que o tempo de tela excessivo dos pais influencia negativamente na linguagem dos filhos e também acaba reduzindo as oportunidades de interação da família, né? Então, a gente vê isso com muita frequência nos locais, cada um com a sua tela, né? E isso comprovadamente influencia negativamente no desenvolvimento da criança. E, é claro, observando qualquer tipo, né, de desvio no desenvolvimento, que haja dúvida, né? Eu sempre falo isso. Se há dúvida, cabe avaliação, né? Porque o diagnóstico e a intervenção precoce, elas vão com certeza influenciar no prognóstico. Perfeito. E é oportuno também, quando a gente fala em dúvida, qual é o seu contato e também nas redes sociais? Bom, nas redes sociais, eu estou no Instagram e o meu @ é Aline Neuroped. Lá mesmo existe um link que dá acesso aos contatos das secretárias nas 3 cidades que eu faço atendimento: Santa Margarida, Matipó e Manhuaçu. E eu estarei à disposição para atender quem precisar. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Muito bem, no entrevistado do dia hoje nós conversamos com a médica neurologista infantil, doutora Aline Fonseca Lima, e o nosso tema hoje, conhecendo um pouco mais a atuação da neurologia infantil. Para você, ouvinte da Manhuaçu FM, para você, internauta, um grande abraço e uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.